Graça e paz, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus continue falando nos nossos corações, porque nós somos dependentes dEle. Eu tenho uma palavra de bênção para dividir com você, em dias assim, em dias simples assim, dias comuns assim, o Senhor vem falando nos nossos corações, e Ele nos colocou aqui para isso, para nós falarmos dEle, falarmos a respeito dEle, e apesar de nós, através de nós, Deus tem falado poderosamente ao povo dEle, porque é isso que nós somos, irmãos. Somos povo de Deus, e Deus é um Deus que nunca dorme. Aquele que nos defende nunca dorme, aquele que nos defende nunca se cansa, Ele nunca vacila. Por isso nós podemos descansar nesse Deus maravilhoso que nós chamamos de Pai, que tão poderosamente, tão amorosamente nos chama de Filho. Irmãos, a palavra que eu tenho para deixar para vocês está em 1 Reis 19, retrata a passagem de Elias entrando na caverna. Elias tinha acabado de fazer um grande feito em Israel. Elias, através da vida de Elias, Deus tinha livrado Israel dos profetas de Baal, e Elias então sofre uma ameaça. Elias foge para o deserto e chega no deserto, ele passa por uma série de situações, ele se esconde na caverna e dentro da caverna ali, escondido na caverna, extremamente angustiado, Elias tem uma experiência com Deus que acho muito válida nós pensarmos e meditarmos nela nesses dias em que nós vivemos. Elias está escondido na caverna, de certo esperando a morte, já totalmente desesperançado. E Elias escuta então uma voz dizendo, a voz vindo de Deus dizendo a ele: Elias, o que você faz aqui, Elias? E ele então diz para Deus: olha, Senhor, eu tenho sido zeloso com a tua palavra, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas padres. Só eu fiquei e buscam a minha vida. Elias então estava extremamente angustiado, extremamente aflito dentro daquela caverna, porque há dias em que nós ficamos aflitos mesmo. Mas a forma como Deus se manifesta, Elias nos mostra talvez um grande segredo, talvez a grande condição para nós a sermos um povo feliz, sermos um povo emocionalmente estável, sermos um povo equilibrado, sermos de fato o povo que é a luz, porque a luz é equilibrada. Luz forte demais cega, e pequena e fraca demais não ilumina nada. Então Deus se manifesta a Elias de uma forma que nos mostra o segredo da temperança, e Deus diz, 1 Reis 19, no versículo 11, então Deus fala: Elias, vem para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Porque quando Deus chama Elias para fora da caverna, a Bíblia diz que eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as pedras diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que, porém, mesmo com esse vento todo, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias esta voz, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que você faz aqui, Elias? Irmãos, perceba o quão é maravilhoso isso. Elias estava numa crise, Elias estava aflito, Elias foge, porque fugir é uma das respostas mais comuns do ser humano. Elias se esconde numa caverna, e Elias escuta a voz de Deus. De repente Elias vê um grande vento, uma grande tempestade, mas Elias sabia que Deus não estava lá. Elias sente um grande tremor de terra, um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois vem uma grande labareda, uma chuva de fogo, e Deus não estava na chuva de fogo. Deus estava na voz mansa e suave que ecoava no coração de Elias. Às vezes, irmãos, é muito fácil a gente se perder olhando os terremotos que a vida nos traz, ou vendo uma série de coisas que a vida nos traz. Mas o segredo da nossa bênção, o segredo da nossa vitória, é nunca deixarmos de ouvir a voz mansa e suave de Deus nos nossos corações. Por isso que esta palavra encontre morada eterna no seu coração. Não importa como nós estejamos, irmãos, Deus continua falando de forma mansa e suave aos nossos corações. E Deus nos diz essa noite de que Ele é o nosso Deus, de que Ele é o nosso Pai, de que Ele é quem nos guarda. E o que nós temos que fazer é descansar e nos esforçarmos muito para sempre ouvirmos a voz mansa e suave de Deus, dizendo para nós que Ele é o nosso Pai
que Ele é o nosso Deus e de que Ele não nos deixará, de que Ele não nos deixará, de que Ele não nos abandonará. Ele está na voz mansa e suave que está ecoando aí no seu coração nesse momento. Ouça a voz mansa, suave, doce e poderosa de Deus, nos dizendo que nós podemos sair para fora, que nós podemos sair da caverna, que nós podemos continuar, que nós vamos continuar, que nós vamos passar esta e tantas outras cavernas como Elias passou, mas que no fundo, no nosso coração, tem uma voz mansa e suave nos chamando para fora e nos chamando para viver. Deus te chama para viver, Deus nos chama para viver, que possamos sair e que possamos viver. Sair de nossos medos, sair de nossas clausuras, sair de nossas mágoas, sair disso que nos prende, que nós possamos viver, porque a voz doce e suave de Deus nos chama para isso. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus.